Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu trago um vídeo um pouco diferente aqui para vocês, né? Hoje, dia 7/7/2022, entre as 10 e as 12 horas eu fiz a defesa do meu trabalho de conclusão do curso, né? Para quem não sabe, eu faço engenharia de computação pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente eu estou no meu nono semestre e eu fiz já a defesa do meu TCC, que foi aprovado. Graças a Deus, né? Deu tudo certo, consegui aí a aprovação. E eu vou estar disponibilizando aqui para vocês a minha apresentação, tá? Só dois avisos importantes, né? O primeiro é que não vai ter o meu rosto durante a gravação, porque infelizmente o gravador deu um problema ali na hora de sincronizar com meu rosto, que estava sendo compartilhado no Meet, né? Ele não estava conseguindo pegar também a webcam por um bug do gravador e acabou ficando só a tela mesmo dos slides, tá? E não que seja algo que vá prejudicar a apresentação, né? E também eu não expus, né, a parte de avaliação, né, os feedbacks ali que a banca avaliadora deu, mais por questão de não expor ali os professores, né, os comentários, etc. Então esse vídeo vai conter apenas a apresentação, mas graças a Deus, né, o resultado aí deu tudo certo, né, foi aprovado com muita alegria. E vou estar disponibilizando aqui para vocês e também para ficar registrado aqui, já que é uma fase aí que está se completando, né? Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o vídeo da apresentação. Ok, bom dia a todos. Estamos aqui, né, abrindo aqui a sessão pública, né, de defesa de trabalho de conclusão de curso do Yuri Rosal. E o título do trabalho é Fatores que impactam no tempo de solução de bugs em projetos de software livre. Yuri, você tem de 30 a 40 minutos e depois a banca terá, né, um momento para fazer as considerações. E antes de mais nada, agradeço, né, por terem aceito o convite, Lincoln e George, e as pessoas que vieram, né, prestigiar aqui a apresentação do Yuri. Obrigada aí a todos. Yuri, é com você. Tranquilo. Primeiramente, vou só fazer uma rápida apresentação da minha pessoa, né? Me chamo Yuri Rosal, sou aluno do nono semestre do curso de Engenharia de Computação e, como a Emanuele comentou, o tema do TCC vai ser sobre fatores que impactam no tempo de solução de bugs em projetos de software livre, que foi sobre a orientação dela. E bem, para guiar essa apresentação, primeiramente vou fazer uma introdução ao contexto, tá? Trazendo para o objetivo principal desse estudo. Depois vou abordar a metodologia que foi adotada para atingir o objetivo levantado. Por fim, os resultados da aplicação dessa metodologia. E por fim, a conclusão, que vai ser um compilado desses resultados. E também vou abordar um pouco sobre as limitações desse estudo e também possíveis desdobramentos futuros a partir dele. Bem, partindo para a introdução, o primeiro conceito aqui que é importante alinhar é em relação ao software livre. Bem, um projeto dito software livre é aquele em que os usuários eles possuem total liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar os softwares. É uma filosofia que desafia muito o mercado tradicional de desenvolvimento de software, em que a gente tem aquela visão de ter uma empresa, ter uma pessoa, uma equipe ali diretamente responsável por fazer a evolução desse software, né? E quem desejar utilizar o software tem que pagar ali uma licença, né? Mas aí o conceito de software livre desafia essa concepção porque traz a ideia de justamente não ter um dono, né? Na verdade, ele vai surgir uma comunidade por cima desse projeto, né? Que vai ali voluntariamente, né? E por incentivos externos fazer a evolução e a contribuição ali para a evolução. E qualquer usuário pode visualizar esse código, pode acompanhar e também pode utilizar sem a necessidade de uma licença. E bem, para entender um pouco a evolução desse movimento, né, desses últimos anos, eu vou trazer alguns gráficos, tá? Então esse aqui é do Octoverse, disponibilizado pelo GitHub em 2021, onde a gente vê a evolução da quantidade de contribuidores pela primeira vez em projetos de software livre. Então em 2015 tínhamos aí cerca de 690 mil contribuidores, né, pela primeira vez, e em 2021 esse número já chega a 3 milhões, né? Então de 2015 para 2021 foi um aumento aí de mais de 400% aí praticamente desse número. Outro gráfico aqui interessante é esse aqui do Hacktoberfest, né, que é um evento anual de celebração do movimento de software livre promovido pela DigitalOcean. E em 2021 nós tivemos mais de 140 mil usuários distribuídos em mais de 190 países, onde durante esse evento foram feitas mais de 290 mil contribuições em projetos. E
O núcleo operacional do Linux é um ótimo exemplo de projeto de software livre, né? Ele foi um dos precursores a trazer essa ideia, essa filosofia, e também foi o que mostrou que sim, é possível você ter de forma sustentável um projeto de software livre. E o Linux, né, esses dados aqui são de 2014, tivemos cerca de 500 empresas e mais de 5 mil desenvolvedores individuais contribuindo para o projeto, né, hoje esse número acumulativo deve ser ainda maior, e isso mostra que não apenas desenvolvedores individuais que ali estão na sua bancada de trabalho têm esse desejo de contribuir, mas também empresas que utilizam esse software livre, normalmente seus produtos dependem da evolução deles, elas fazem incentivos ao desenvolvimento, né, então não fica apenas atrelado aí a um trabalho voluntário desses desenvolvedores individuais, mas também apoio aí de empresas. Mas assim, essas comunidades que surgem, né, ela tem diversos desafios, né, assim como toda a equipe ali responsável pelo desenvolvimento de um software. E aqui, para o projeto, a gente vai focar especificamente no tratamento de erros. Afinal, a engenharia de software, à medida que um software vai evoluindo, a gente sabe que a tendência de aparecerem problemas, aparecerem novos bugs, ele vai aumentando conforme essa evolução vai acontecendo. Inclusive, os bugs semânticos são os tipos mais comuns de incidentes em projetos de software, e esses aumentam conforme ocorre a evolução desse projeto. Mas bem, o que são os bugs semânticos, né? Eu diria que eles são aqueles problemas um pouco mais complexos de serem resolvidos. Por quê? Porque não vai acontecer a interrupção do programa. O programa ele é executado normalmente, só que no final o resultado dele acontece de uma maneira não esperada, né? O resultado ele é atípico. E aí existe toda a complexidade de entender qual foi a causa raiz para gerar aquele resultado não esperado, né? E aí esses bugs semânticos eles são os que mais aparecem conforme o software vai evoluindo e são os mais complexos, já que você não tem ali já logo de cara a causa raiz daquele problema. E esse é o objetivo que esse estudo vai focar. A gente vai fazer um estudo exploratório preliminar da relação entre variáveis técnicos, sociais, no contexto de resolução de bugs, focando principalmente no tempo de solução desses problemas dentro de um projeto de software livre. Para guiar esse estudo, a gente levantou aqui 5 hipóteses para focalizar aqui as nossas análises. Então temos aqui 5 hipóteses, a hipótese 1 e a hipótese 5 vai focar na ideia daqueles desenvolvedores que são mais ativos, né, que eles têm ali uma contribuição mais recorrente. Então se esses desenvolvedores têm ali alguma relação diferenciada com os bugs em comparação aos outros desenvolvedores que já não têm uma contribuição tão recorrente. Já a hipótese 2 vai focar no questão do envolvimento da comunidade, né? Então vamos olhar em relação a número de comentários, os números de autores, né, que seriam os desenvolvedores ali que atuam na codificação para resolver o problema. E a hipótese 3 e a hipótese 4 vão focar nos aspectos técnicos, em que a hipótese 3 vai pegar na questão da prioridade do bug e a hipótese 4 vai focar na questão das variáveis técnicas ali em relação ao código-fonte que vai ser modificado para resolver o problema. E qual foi a metodologia que foi adotada para validar essas hipóteses e atingir o objetivo aqui proposto? Bem, aqui eu trago um resumo em forma de um fluxograma, tá? Eu já vou entrar um pouco em detalhes em cada um desses pontos, tá? Mas inicialmente foram coletados os dados, né? Os dados aí foram disponibilizados por um projeto, inclusive, guiado aí pelo Lincoln, né? Agradeço ele pela disponibilização dos dados e o trabalho está referenciado lá na minha monografia. Então foi feita a coleta de dados de 4 projetos de software livre, né? E aí foi feita a análise exploratória desses dados para entender ali as características deles, quais variáveis iam ser as chave para validar as hipóteses, quais não iam agregar tanto. E a partir daí foi feito o tratamento de dados, em que além dessa questão de deletar algumas variáveis, também foi feita a questão de verificação de valores perdidos, de valores duplicados, né? Também foi feita uma verificação em relação à tipagem de dados, esse procedimento inicial. Posteriormente, foi feito o Feature Engineering, a gente criou 2 métricas, né, para justamente ajudar na validação das hipóteses. As visualizações foi a parte que a gente focou na análise descritiva, visando a validação dessas hipóteses. E por fim, construímos um painel web que integrou essas visualizações e permitiu algumas customizações devido à possibilidade de aplicações de filtros. E falando primeiramente dos dados e do resultado do tratamento, né, que eu vou compilar aquela parte da coleta dos dados, a análise exploratória e o tratamento. Então, como eu comentei, foram dados de 4 projetos de software livre que englobam o ecossistema Hadoop, né? Rapidamente, o Hadoop ele é um framework, é uma ferramenta para trabalhar com processamento e manipulação de dados em um ambiente paralelo e distribuído, tá? E aí pegamos 4 projetos desse ecossistema, né? O Hadoop Core, que é o núcleo, o Yarn, que é o gerenciador de recursos do pacote,
o MapReduce, que ele é responsável pela parte de processamento de dados, e o HDFS é o sistema de arquivos do Hadoop. E bem, foram coletados dados desses 4 projetos envolvendo a parte de bug report, né, que é a parte específica para tratamento de bugs, né, e isso envolve o Gira desses projetos, né, onde é feito ali o registro dessa atividade, que é feito o reporte do bug, né, com a prioridade, os detalhes, né, e do GitHub, que é onde tem as informações mais de código, as informações mais técnicas ali, que está conectado com o Gira. Então aí a gente consegue ter uma visão geral do bug report desses 4 projetos. E os dados eles abrangem entre fevereiro de 2009 e dezembro de 2018, aproximadamente aí 10 anos de dado. A imagem aqui da direita ela exemplifica de forma resumida, né, a tabela final depois ali do tratamento, né? Então tivemos aí a conexão dos dados do Gira com os dados do GitHub, né, associando os commits com os respectivos bugs reportados, tá? E aí a partir daí, né, do que é que nós tivemos aí nesse conjunto, né? Foram cerca de 10.375 bugs registrados durante esse período, 34.679 commits realizados para resolver esses bugs. Tivemos cerca de 164 profissionais que atuaram na resolução dos bugs ao longo desse tempo e mais de 900 profissionais que realizaram registros de falhas para serem corrigidas. E bem, indo agora para a parte de Feature Engineering, né, onde a gente construiu variáveis para guiar a validação das hipóteses. Uma delas foi a Time Fix Bug, né, que é o tempo de solução dos bugs. Bem, para criar essa variável, foi considerada apenas os bugs que já estavam sinalizados como resolvidos e fizemos a diferença entre o Resolution Date, que era a variável responsável por marcar o dia em que o bug foi resolvido, subtraído do Creation Date, que foi a data em que o bug foi reportado no sistema do Gira do projeto. Tá? Então foi feita a diferença e a gente trabalhou com a unidade de tempo em dias. E aí percebeu a existência de alguns outliers, né, alguns casos atípicos, e aí decidimos fazer uma remoção desses casos. Bem, para definir qual seria o nosso limite, né, para dizer o que é outlier e o que é que não é outlier, usamos a ideia do boxplot. Né? O boxplot usa a seguinte tática para definir o que é outlier. Ele pega a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil, né? O terceiro quartil representa 75% dos dados na distribuição, e o primeiro quartil representa 25% dos dados na sua distribuição. Então, fizemos a diferença entre esses valores, multiplicamos pelo fator de 1,5 e somamos com o terceiro quartil, e aí obtemos o valor do limite superior, que justamente vai dizer o que é outlier e o que não é outlier. Nesse caso, o valor deu 100 dias, e aí todos os bugs que tinham mais de 100 dias ali no seu tempo de solução não foram considerados nessa análise. No final, o Time Fix Bug ficou dessa forma, né? Aqui na esquerda a gente tem um gráfico do violino, tá? Mas aqui apenas focando na parte de densidade. Os traços aqui marcam justamente o primeiro, segundo e terceiro quartil, respectivamente, tá? Na ordem da esquerda para a direita. E aqui a gente percebe que 75% dos bugs possuem um tempo de solução de até 21 dias. E isso representa aproximadamente 6.641 bugs. E bem, existem algumas limitações em relação aqui à variável do Time Fix Bug. Esse tempo de solução, ele engloba o período desde que o bug foi reportado até quando ele foi marcado como resolvido. Ou seja, ele não vai focar apenas no tempo em que o desenvolvedor ficou codificando, em que ele ficou atuando ali na solução do bug, mas também envolve aquele tempo que demorou para alguém se atribuir a responsável daquele bug, começar a atuar e de fato ali fazer a codificação e resolver o problema. Então existe essa limitação, né, que aqui o Time Fix Bug ele considera esse período como todo para não ocasionar aí um erro de interpretação. Outra variável que foi criada foi o engajamento dev, uma variável categórica que visa classificar os desenvolvedores ali quanto ao seu envolvimento dentro do projeto. E bem, para criar essa variável, a gente criou a frequência média de commits, né? Então a gente pegou o período de 2009 a 2018, fizemos isso para cada autor, né? Ou seja, para cada desenvolvedor ali que atuou na codificação dos bugs, né? E aí nós fizemos essa frequência média de commits por ano, né? Somamos todas as quantidades de commits que cada desenvolvedor ali fez e dividimos pela quantidade de ano, né? Fazendo ali uma média. E aí a gente tem aí a frequência média de commits por ano para cada desenvolvedor. Na distribuição, nós temos que 75% dos desenvolvedores possuem até 72 commits em média por ano e 25% possuem até uma média de até 10 commits por ano. E aí usamos esses fatores aqui para fazer a classificação. Então, aqueles que tinham mais de 72 commits em média por ano foram colocados como muito engajado. Os que estavam entre 10 commits em média por ano e 72 foram colocados como engajados. E os que estavam abaixo do 10 foram colocados como pouco engajados. Bem,
Existem aqui limitações dessa variável engajamento dev, né? Primeiro, que a gente considerou o período como todo. Então, pode acontecer casos, né, de um desenvolvedor que atuou muito, por exemplo, em 2009, 2010, 2011, né? E em anos mais próximos de 2018 já não ter tido uma atuação tão grande. Mas aí, devido a ele ter tido uma atuação muito grande no passado, essa média acabou ficando ali alta. Então, o significado aqui não é que necessariamente essa média acontece de forma recorrente, né? Todo ano vai ser aquela média próxima ali de commits, né? É mais para ser um alerta ali de que aquele desenvolvedor durante esse período de 2009 a 2018 teve uma atuação considerável ali em algum momento durante o projeto, tá? Outro detalhe é que aqui a gente considerou apenas a ideia de desenvolvimento. Só que existem outras formas de contribuição em um projeto, né? Podem ser feitos comentários para contribuir de maneira ali mais secundária na resolução de um bug. Podem ser feito o reporte dos bugs por desenvolvedores. Essas outras formas de contribuição não foram consideradas aqui nessa classificação. Mas bem, essas foram as duas variáveis que criamos, e aí as visualizações que foram utilizadas para fazer a validação daquelas hipóteses, utilizando essas duas variáveis e as outras, né, presentes desde o princípio ali na base de dados, né, usamos 4 visualizações. O gráfico de dispersão ele foi muito utilizado nas análises ali entre duas variáveis numéricas. O mapa de calor ele foi usado de forma pontual na validação de uma hipótese específica, foi utilizado para cruzar a informação de frequência em relação a duas variáveis categóricas. O gráfico de barras já foi utilizado ali para entender a frequência em relação a determinadas classes de uma variável categórica. E o vinho limplot, ele foi um dos gráficos mais utilizados, ele foi muito utilizado para cruzar informações em relação a uma variável numérica e uma variável categórica, mas para entender a distribuição e concentração dos dados. E bem, foi construído o painel web. Dessa parte do painel web eu vou trocar aqui rapidamente a tela para exibir. Então foi construído um painel web, tá? As tecnologias que foram utilizadas aqui nessa construção foi o Python com o framework Streamlit, né, que ele proporciona criar essa dashboard aqui, esse painel aqui web, certo? As bibliotecas que foram utilizadas para a parte de manipulação, o tratamento de dados, o feature engineering foi a biblioteca Pandas com a biblioteca NumPy. Para gerar as visualizações foi utilizada a biblioteca Seaborn e a biblioteca Plotly, né? A Seaborn foi muito utilizada nas situações mais de gráficos estáticos e para gráficos mais interativos foi utilizada a Plotly. Ela é a mais presente, inclusive, aqui no painel. Para versionamento de código, né, e essa organização do projeto foi utilizado o padrão de projeto do Cookie-Curie e o GitHub para hospedar e versionar o código. E para hospedar, para proporcionar que os outros professores que estavam acompanhando o desenvolvimento do projeto não ficassem dependendo da minha máquina aqui, foi utilizado o Heroku. Bem, o painel web foi construído da seguinte forma. Aqui é possível selecionar um subpainel. Cada subpainel tem um conjunto de visualizações focado em uma determinada análise. Então aqui o usuário ele pode transitar entre diferentes tipos de análises, dependendo do que ele deseja visualizar. Aqui embaixo dessa seleção tem as opções de filtro. Essa caixa azul, ela exibe quais são os filtros que estão atualmente ativos. E aqui embaixo vem as diversas opções de filtro para o usuário. Essas opções de filtro, ela varia dependendo do subpainel. E esses filtros aqui, eles se aplicam para todas as visualizações do subpainel. Aqui na direita tem justamente a visualização do subpainel. Alguns gráficos, como por exemplo esse gráfico aqui de linha, tem alguns filtros mais específicos que se aplicam apenas nele. E é basicamente dessa forma que o painel funciona. Ele é interativo, como vocês podem perceber. Ao passar aqui, você consegue facilmente visualizar a quantidade. E você também pode fazer seleções aqui, pontuais na visualização para retirar, né, e melhorar aqui a análise de alguma forma, auxiliar na comparação entre diferentes classes, entre outras aplicações. Agora para a apresentação. Bem, com esse painel web, essas visualizações, a gente vai chegar nos resultados, que é justamente a validação das hipóteses que foram levantadas no começo, né? Então, inicialmente a hipótese 1, né, ela diz que os bugs corrigidos por desenvolvedores mais ativos, né, possuem um tempo de correção de bug menor. Quando eu falo de desenvolvedores mais ativos, eu digo em relação àqueles que são classificados como muito engajado no nosso critério. E bem, aqui eu coloquei 2 gráficos de barra. No da esquerda, nós temos a quantidade de desenvolvedores por grupo, e a gente consegue ver de forma nítida que o muito engajado, ele é o menor grupo, tem cerca de 36 desenvolvedores, né? O maior grupo é o de engajados, que possui 71, e o de pouco engajados tem cerca de 57 desenvolvedores. Já no da direita, nós temos a quantidade de commits em relação a cada grupo de engajamento.
A gente pode ver que o muito engajado ele é o que tem o mais commit. É uma situação, um comentário um pouco óbvio, já que a gente utilizou o engajamento dev, né, para fazer a classificação, usamos a média de commits, né? Então, o muito engajado é justamente para ter mais commits pela forma que a gente utilizou a classificação. Mas eu coloquei esse gráfico aqui mais para enfatizar a diferença entre os grupos. O pouco engajado tem cerca de 300 commits ali realizados. Já o engajado vai para as casas de 5 mil, ali quase 6 mil, e o de muito engajado já vai para as casas de 20 mil. Então dá para ver que tem um salto muito grande entre esses grupos, né? Então a gente chega aqui que 22% dos profissionais, né, os muito engajados, representam cerca de 78% dos commits realizados durante esse período de estudo de 10 anos nos 4 projetos de software livre. E aqui trazendo para a ideia do Time Fix Bug, a gente utilizou o gráfico de violino, e só que pela visualização dá para perceber que o gráfico de violino aqui para o muito engajado, ele está muito achatado, ou seja, os dados aqui estão muito concentrados nessa faixa, que é uma faixa de baixo tempo de solução de bug. Enquanto a gente vê que para o engajado e para o pouco engajado, a gente tem esse achatamento menor, ou seja, os dados estão menos concentrados nessa porção de tempo mais baixo, né? Para ter um título assim mais numérico, né? Cerca de 50% dos erros com até 6 dias de resolução e 25% dos bugs com até 1 dia de resolução. Esses são os tempos para os muito engajados e foram os menores valores para os 3 grupos. Então a conclusão que a gente chega para essa hipótese é que os desenvolvedores mais ativos eles possuem uma tendência de resolverem bugs em menor tempo. Lembrando que é uma tendência, né? Não podemos dizer que é uma obrigatoriedade. E eles também têm uma grande representatividade de quantidade de commits ali na resolução de bugs, mesmo sendo um menor grupo ali dos desenvolvedores. Indo para a hipótese 2, né, ela traz que os bugs que possuem maior envolvimento da comunidade, número de comentários, número de desenvolvedores, né, possuem um tempo de correção menor. E ao observar aqui os gráficos de dispersão, né, nós olhamos para a quantidade de commits, a quantidade de comentários e a quantidade de autores. E a gente consegue notar que não existe uma tendência que permita a gente afirmar uma relação linear direta entre as duas variáveis numéricas, né? No caso, a variável que envolve ali é uma questão do envolvimento da comunidade na resolução do bug e o time fix bug. Então aqui a conclusão que a gente chega é que não dá para afirmar pelo menos ali que o número de autores e o número de commits tem uma relação. Mas aqui eu decidi aprofundar um pouco em relação à quantidade de comentários. Bem, a gente pegou ali a faixa de 20 comentários, tá? Que é mais ou menos ali próximo da distribuição de 75% da variável de número de comentários da base como um todo. Então pegamos esse fator e quebramos os bugs, aqueles que tinham menos de 20 comentários e aqueles que tinham 20 ou mais de 20 comentários. E aí fizemos o violin plot, fazendo essa quebra por grupo de engajamento. E bem, se vocês notarem, para os 3 grupos de engajamento, a parte mais clara, que representa os bugs com mais de 20 comentários, ela está bem menos concentrada do que a de menos de 20 comentários. Então isso mostra pra gente que os bugs que tem mais comentários, né, mais ali de 20 comentários, eles têm ali uma maior ocorrência ali em time fix bugs maiores, né? Só pra gente ter uma comparação, 75% das falhas com mais de 20 comentários, para os muito engajados, eles possuem até 34 dias de solução. Enquanto 75% dos erros com menos de 20 comentários possuem até 9 dias de solução. A gente pegou o focando aqui no grupo de muito engajado, porque ele é o que tem a tendência ali de resolver os problemas em menos tempo, né? Então a conclusão que a gente chega é que não foi perceptível nenhuma relação de número de commits e número de autores com time fix bug, e que os bugs que possuem mais comentários, eles estão menos concentrados em intervalos de tempo de solução menor. É importante evidenciar que a gente não pode afirmar logo de cara que essa percepção não é uma causa e consequência, principalmente porque, assim como o time fix bug, o número de comentários atrelado a um bug vai crescendo à medida da vida desse bug, né, do ciclo de vida desse bug. Então, se um bug ele tá ali com o time fix bug já elevado, a tendência, assim, a hipótese, né, é que a quantidade de comentários também vai aumentando. Até porque vale ressaltar que se é um bug que está demandando muito tempo, ele pode ter ali suas complexidades, né? E mais pessoas podem estar ali abertas a atuar para tentar ajudar a resolver aquele bug. O que levanta a hipótese aqui é a parte mais da correlação, de ter uma correlação existente entre a quantidade de comentários e o time fix bug, né? E não uma relação exatamente de causalidade. Outro fator que ajuda a levantar essa hipótese é que a gente tem vários outros estudos, todos eles aqui estão citados na minha monografia, na seção de trabalhos relacionados, e todos esses estudos eles trazeram, né, eles fizeram ali, inclusive, vários em relação a software livre, né, eles concluíram que variáveis como o número de comentários e o tempo de solução de bug tinha uma leve correlação positiva. Mas a gente vai validar ainda mais essa hipótese que apareceu aqui,
durante a hipótese 3. Então, a hipótese 3 ela vai trazer aqui que quanto maior a prioridade, maior é o tempo de correção do incidente. Bem, para comprovar isso, fizemos o violino, os gráficos de violino aqui quebrando em relação à prioridade em relação ao time fix bug. E aqui vai do trivial blocker, né? Também a coloração está indicando, né, quais são os de menor prioridade para os de maior prioridade. Então, quanto mais escura for a cor da prioridade, maior mais urgente, né, a resolução daquele problema. E aí a gente vê que 50% dos bugs com prioridade blocker, né, que é a prioridade máxima, demandaram até 16,7 dias para serem solucionados. Enquanto 50% dos bugs com prioridade trivial, que é a mais baixa prioridade, né, demandaram até 8,9 dias para serem solucionados. Então a gente pode ver que existe ali uma certa concentração do trivial nos tempos de solução menor do que o blocker. E se a gente observar também o crítico, tem essa característica, né? À medida que eu vou aumentando a prioridade, eu vou vendo menos achatamento ali em relação aos períodos de menor time fix bug. Aqui eu trago agora a ideia, né, que é o seguinte: quando a gente estava analisando essa hipótese 3, né, a gente pensou assim, bem, a prioridade tem sim uma relação com time fix bug, né? As maiores prioridades têm uma tendência ali de terem time fix bugs maiores, né? Será que também existe essa tendência em relação à quantidade de comentários? E aí isso levanta um pouco a ideia da correlação da hipótese 2, que a gente acabou levantando. Para mostrar isso, a gente fez duas visualizações. Essa da esquerda é um gráfico de dispersão do time fix bug com o número de comentários, uma visualização similar ao que foi feito na hipótese 2, só que aqui os pontos foram coloridos de acordo com a prioridade do bug. E se a gente notar aqui, na região em que a gente tem um baixo número de comentários e um baixo time fix bug, a gente consegue notar uma concentração de pontos claros, que são os bugs de prioridade menor ou trivial, que são as duas menores prioridades da nossa base. À medida que eu aumento o time fix bug e aumento o número de comentários, eu vou vendo que cada vez mais eu tenho uma frequência assim, de pontos mais escuros e menos de pontos claros, né? Ou seja, a prioridade ali fica cada vez maior à medida que eu aumento o time fix bug e o número de comentários. Isso olhando o gráfico de dispersão. Para complementar essa análise, foi feito aqui justamente o gráfico de número de comentários em função da prioridade, né? O gráfico de violino. E se a gente notar aqui claramente, o trivial tem uma concentração aqui, o menor também, aqui nas baixas quantidades de comentários, né? Ali na faixa de 20 comentários praticamente. E à medida que eu vou aumentando, major, critical e block, eu vou vendo que esse achatamento ele vai ficando menor, né? Vai ficando, o gráfico vai ficando um pouquinho mais gordo, né? Entre aspas. Justamente e vai desenhando que eu tenho menos concentração de dados ali em tempos de solução de bugs menor, né? 75% dos erros de prioridade trivial possuem até 14 comentários, 75% dos bugs com prioridade crítica tiveram até 27 comentários e 75% dos erros de prioridade blocker possuem até 37 comentários. Então, se a gente vê à medida que eu vou aumentando a prioridade, a quantidade de comentários vai aumentando, né? E aí, a gente chega à conclusão que os bugs que possuem maior prioridade, complexidade, eles possuem uma tendência de maior time fix bug, assim como o maior envolvimento da comunidade pelos comentários. Isso aqui se conecta com a ideia de correlação entre a quantidade de comentários e o time fix bug, porque não tem como essas duas variáveis serem muito causalidade. Já a prioridade, ela tem mais uma pegada de causalidade ali, porque ela é um fator que a gente tem desde o princípio quando o bug é reportado. Então, a gente consegue notar essa relação entre essas três variáveis, né? O time fix bug, os comentários e a prioridade do bug. Indo para a penúltima hipótese, a hipótese 4, né? Ela diz que existe uma relação linear positiva entre variáveis técnicas, né? Variáveis técnicas que abordam ali o código-fonte que está sendo modificado para resolver o bug e o tempo de resolução dos bugs. Aqui a gente usou três variáveis. A complexidade ciclomática, né? A complexidade ciclomática é uma pontuação que ela vê, na verdade, quantos caminhos independentes um determinado módulo é capaz de fazer. O módulo pode ser uma classe, pode ser uma função. Então aqui a complexidade ciclomática ela vai justamente olhar para esse ponto, né? Quanto mais caminhos independentes você tiver ali, mais complexo é. Então essa é a complexidade ciclomática. Nós olhamos por lock, né? Que é a quantidade de linhas de código ali do arquivo fonte que vai ser modificado. E também o número de métodos ali presentes, né? E aqui pelos gráficos de dispersão em relação ao time fix bug, nós não conseguimos notar nenhuma relação linear direta entre essas duas variáveis. E para a última hipótese, que é a hipótese 5, a ideia é verificar se desenvolvedores mais engajados realizam atividades de maior prioridade em menor tempo comparado aos desenvolvedores menos engajados. Bem, aqui a gente usou o mapa de calor, colocamos a prioridade aqui no eixo X
e no eixo Y colocamos o engajamento dev, né? E cruzamos a frequência aqui das 3 classes, né? Então esse gráfico lê da seguinte forma, né? No engajado nós tivemos 443 commits, a bugs, né? Que foram atuados da prioridade blocker, tá? Então aqui ele está em relação à quantidade de commits cruzando essas informações, ok? Então a gente consegue notar aqui claramente que para os 3 grupos de engajamento, a maior presença deles foi em bugs de prioridade major, como podemos notar. E, consequentemente, não muito engajado, como a gente já viu, eles foram os que mais atuaram em commits, né? Eles vão ser os que mais vão estar presentes para todas as prioridades, né? Só para ter uma ideia, né? A gente tem aí 13.062 commits em atividade de prioridade major para os grupos de mais engajados, né? E aí, para fazer essa comparação em relação à prioridade, nós vamos estar fixando aqui, olhando especificamente para o major, tá? Já que é o grupo em que os 3 mais atuaram, certo? Então vamos estar inicialmente olhando para essa prioridade para ver em relação ao time fix bug dos grupos, né? Então vamos focar aqui. Peguei só os desenvolvedores pouco engajados, construímos aqui o violino, né, os gráficos de violino do time fix bug em relação à prioridade. A gente consegue notar que os desenvolvedores pouco engajados, eles demandaram até 19 dias em 75% das atividades de prioridade major e até 8 dias em 50% das tarefas de prioridade major para ser resolvidas, tá? Já os engajados para as atividades do nível major, nós tivemos que 75% foram resolvidas em até 29 dias e 50% demandaram até 12 dias. E para os muito engajados, nós temos ali que 75% das atividades de nível major demandaram até 21 dias e 50% levaram até 6 dias para serem resolvidos. Para ficar mais evidente aqui, eu coloquei os 3 gráficos um do lado do outro, tá? Então aqui, ó, se a gente vê, à medida que eu ando da esquerda para a direita, eu vou vendo uma característica de achatamento dos gráficos de violino, principalmente quando eu focalizo no blocker e no critical. Então aqui a gente consegue notar que, principalmente aqui para o blocker, né, o blocker que a gente vê que ele é bem pouco concentrado para os pouco engajados. Aqui nos engajados a gente já vai tendo uma certa concentração, e aqui nos muito engajados a gente já vê uma maior concentração, e o mesmo serve para o critical e também para o major. Então aqui a gente consegue notar que os desenvolvedores mais engajados, eles possuem ali uma tendência de resolverem bugs em menor tempo comparado aos outros grupos, né? Principalmente em atividades de maior prioridade. E bem, fechando aqui a conclusão desse estudo como um todo, tá? Aqui um resumo de todos os resultados que obtemos, né? Então vimos que os desenvolvedores mais engajados, apesar de ser o menor grupo, eles são responsáveis pela maior realização de commits e trabalhos de resolução de bugs, né? Representando ali cerca de 78% dos commits realizados para resolver os problemas reportados. Além disso, esses desenvolvedores, na nossa classificação de muito engajados, eles possuem uma presença ali em problemas de maior prioridade, e eles também resolvem estes em menor tempo do que os outros grupos, né, de desenvolvedores. A gente também notou que quanto maior a prioridade do bug, maior é a chance, né, maior é a tendência da realização de comentários atrelados ao problema, e maior é a tendência de ter um tempo de solução de bug maior, né? E por fim, não notamos nenhuma relação direta dos fatores técnicos observados com o tempo de solução da falha. Trazendo as limitações desse estudo, né? Primeiramente, as limitações das variáveis, né? Como eu comentei, o time fix bug e o engajamento dev. O painel web também tem limitações, né? Não são qualquer filtro que você consegue aplicar, né? Também não é qualquer variável que você consegue filtrar. E também tem as visualizações ali que já são definidas, né? Em hard-coded, né? Então não tem como o usuário criar a sua própria visualização por meio desse painel web, tá? Então existem essas limitações. E também existem muitas outras variáveis técnicas e sociais que podem ser exploradas, né, que não foram tanto, principalmente as variáveis técnicas que a gente olhou ali, mas só para a quantidade de linhas, complexidade ciclomática e quantidade de métodos, né? Existem outras variáveis técnicas e sociais que podem ser exploradas, essa relação com o time fix bug. E trabalhos futuros é justamente incluir mais dessas variáveis técnicas e sociais na investigação da relação. Outra ideia aqui de trabalho futuro que pode sair a partir desse estudo é investigar a relação entre os desenvolvedores muito engajados e menos engajados, né? Pegando mais uma ideia ali do trabalho em conjunto da comunidade, né? Como é que esses desenvolvedores muito engajados impactam os menos engajados, né? Se de repente o envolvimento ali podem ajudar esses menos engajados a contribuírem ainda mais para o projeto, entre outras coisas. E a evolução do painel web, incluindo mais filtros e mais customizações das análises. E bem, é esse o meu estudo, agradeço a atenção.